Oi, gente! Segunda parte da live. Quem é Jesus em meio à crise? Com meu amigo Rogner, vou chamar ele aqui agora. Esperar ele entrar aí. Dobradinha, gente, adoro dobradinha. Vou te chamar, amigo. Eita, tá agarrando. Bom demais, gente. Adoro dobradinha. Meu celular, meu celular voltou, mas eu tô com medo de fazer por ele. Aqui, vamos só esperar dar um minutinho pro pessoal voltar. Cara, tá muito forte essa live, tá fluindo demais. Cara, Deus queimou dentro de mim demais antes aqui. Tipo assim, a gente não consegue nem transmitir tudo que o Espírito Santo flui dentro da gente, porque eu acho que, na verdade, o primeiro que ele queria transformar era eu. Porque primeiro em mim para ser depois, através de mim, né? Então, É verdade. Gente, a gente só tá tá dando um tempinho pro pessoal voltar, tá bom? bom. Eu lembro quando teve uma live que eu fiz, Rod, que o tema foi o amor preenche, que eu falei sobre o amor de Deus por nós. Eu chorei tanto antes da live, depois da live. Só que na live, assim, foi mais tranquilo, sabe? Mas antes eu chorei tanto, depois eu chorei tanto, quando Deus fala comigo, eu choro, né? Aí eu falando com a Dani, né? A Dani falou comigo assim: tem vez que Deus quer falar com a gente mesmo. Eu falei: ah, tá. Porque eu fiquei tão impactada antes que eu falei: não, vai ser top demais. Mas depois eu vi que Deus queria era ministrar no profundo do meu íntimo, né? Foi, foi maneira a live, mas o mais forte foi ministrar em mim mesmo, na minha vida. Espera só mais um cadinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Que tem Ah, pessoa. gente, convida aí, pessoal. Deixa eu ver aqui mais quem. Aqueles seus amigos que estavam na live, chama eles. Eu tô mandando um aviãozinho pra todo mundo. O Arthur. É isso aí, Rafa. O ouvido mais próximo da boca é o nosso, que é pra gente bem entender o que Deus tá falando, né? Oi, Sara, saudade, amor. A gente precisa marcar, hein, pra conversar. Então, Mandei aqui pra bora gente. lá? Bora. Depois vai ficar salvo. Tá, Quem quiser. pode ir. E agora, bom que já que ele lá já concluiu, então o espiritual e o familiar a gente já entendeu quem é Jesus no meio dessas crises. Sim. Agora vamos. Eu Seria acho que agora? familiar não tem mais nada pra falar, não tem? Creio que não. Eu acho que falamos bem sobre cada área ali, o papel de cada um também, na verdade. É, o próximo seria o profissional, mas eu vou deixar o profissional por último, que eu quero dar um testemunho próprio do que Jesus Beleza. fez. E eu vou para a parte social agora, que fica em João 4. Ele é bem extenso. Aí eu marquei só alguns que eu vou ler. Que Tá. só fala de Jesus e a mulher samaritana. Eu trouxe esse para o social porque eu vi no final desse que eu vou ler aqui algo muito forte que aconteceu nesse texto, que eu achei interessante. Quando Jesus ele acaba de conversar com ela, fala como ela era, a maioria das pessoas conhece, depois quem quiser ler fica do João 4, do 1 ao 42, mas eu vou ler deixa eu só ver aqui, para mim só falar o que é o certo, do 30 e... peraí, do 33 ao 42. Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem.
Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado. Já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Esse texto, para essa área social, eu achei ele muito forte. Por quê? Muitas das vezes você vai entrar em jejum, vai entrar em oração, vai fazer várias coisas por um amigo seu, e não vai ser você quem vai trazer ele para Cristo, mas o que você fez, o trabalho que você fez, o outro vai colher. Então o importante é trabalhar. Você não trabalha porque porque você não tem que ter sua própria honra. A honra tem que ser de Cristo. Então quando ele diz isso aqui e quando essa mulher chega para falar para todo mundo o que Jesus tinha feito, por que eu isso me perguntei, por que as pessoas foram e acreditaram nela? Porque você só acredita naquela que você conhece. Uma pessoa que esteja próxima, ou que você conhece a história da pessoa. Porque esses samaritanos acreditaram nela, eu acredito que muitos porque eram amigos dela. Talvez porque naquela época não tinha uma amizade não tinha uma amizade entre homem e mulher, mas porque eles acreditaram na história que ela realmente viveu. E eles indagaram, falaram: se é verdade, vamos lá ver se é verdade. E Jesus, antes disso, quando ele fala que muitas pessoas, muitas das vezes, uns vão trabalhar e outros vão colher, só que o que vão colher é vida eterna para outras pessoas, e depois vocês se alegrarão juntos. Quando ele diz isso, muitas das vezes eu penso muitas das vezes num amigo que você ganha. Você ganha um amigo sem imaginar que esse amigo vai ganhar aquele outro amigo que você nem imaginava. E isso acontece por quê? Porque as pessoas olham igual hoje em dia, eles olharam para mim, depois eles começaram a olhar para o Rafael, depois começaram a olhar para o Rodrigo, depois começaram a olhar para o Concolato. Por quê? E vai nessa sequência. Eles começam a ver um indo após o outro. Ele falou: opa, tem alguma coisa aí. E depois, lá na frente, aquele cara que você orou lá, fala assim: pô, esse cara eu não vou conseguir alcançar. Às vezes o amigo que você alcançou aqui, ele vai conseguir alcançar. Então, eu até escrevi aqui que quando Jesus entra na crise social para fazer o milagre, então ele mostra de fato quem ele é. Você começa a fluir água de vida eterna. E quando isso acontece, você passa para todos os seus amigos. Porque é o que eu falei lá do Arthur, aquela hora. Uhum. Porque o seu exemplo que eu até falei que eu acho muito bonito, cai até dentro dessa área, né? O exemplo de você ser transformado, né? Tá bem no espiritual lá, aceitar Jesus, mas não olhar para trás. Uhum. Você tem que buscá-los, né? Muitas das vezes a gente quer tipo assim, colher o nosso trabalho. E eu acho que não é isso que Jesus realmente quer. Jesus quer que você trabalhe, ponto. Agora, quem vai colher é ele quem sabe. Porque o pasto é grande, tem muitas ovelhas aí perdidas. E o que importa é a gente tentar, a gente orar e conseguir resgatar alguns. Porque esse é alguns... Wagner, eu não tô te ouvindo. Você não tá me ouvindo? Voltou a ouvir? Voltou Você a tá me ouvindo? Dá uma beleza, se você estiver me ouvindo. Tô escutando. Eu vou te chamar de novo. Vou Tá dando fechar pra aqui e vou te chamar. Tá? Beleza.
Gente, tá muito forte essa live. Fica aí, hein, gente. Tem mais dois pontos muito fortes. Social. Já chamei, Rogner. Vou chamar. Tá, cancelei aqui, vou chamar de novo. Vê se foi. Graças a Deus. Agora tá me ouvindo? Agora tô. Não sei nem de onde que a gente parou. Você estava falando sobre a área social, a parte dos amigos, que eu até falei que aquela parte lá que eu citei o exemplo de você não ter abandonado os seus amigos depois que você aceitou Jesus, eu citei que eu acho muito importante que dá para cair dentro dessa área. Não, lógico, porque na verdade o fator principal não é você ganhar seus amigos, é você orar por eles. Porque quem ganhou eles, ou quem vai ganhar eles, é o sacrifício de Jesus na cruz. O máximo que a gente pode ser é pedir ao Pai e pedir ao Filho, porque o Filho vai interceder ao Pai. Então, o que a gente pode fazer é orar por essas pessoas. E quando você é transformado, uma coisa que você pode fazer e deve fazer é ser exemplo. Se você for exemplo, mostrando quem é Jesus de verdade, o que Jesus fez na crise que você tinha, quando Jesus entra nessa crise social, quando ele entra, ele traz os seus amigos todos. Eu cheguei até a viver isso um pouco, quando eu falei com a Rafa isso no começo. Eu queria sair da Power porque não tinha nenhum amigo meu lá. E aí ela falou assim, é você quem tem que trazer esses seus amigos. E ali eu aprendi algo, porque muitas das vezes a gente quer fazer, tipo assim, ah, Deus, se você não fizer isso, então eu vou sair, entendeu? Quer pagar de rebelde. E não é dessa maneira que Jesus trabalha. Jesus trabalha com você sendo um discípulo dele, você sendo um imitador dele, você seguindo o que ele ensinou. Jesus, mais para frente eu vou trazer aqui sobre Lázaro, ele era amigo de Lázaro, e mesmo assim ele deixou passar um certo tempo para depois ele ir lá e resolver a crise que estava tendo naquele momento. Então, muitas das vezes a gente quer fazer da nossa maneira, mas é como Jesus falou com Maria, calma que ainda não chegou o meu tempo. É verdade. Eu acho muito importante essa área social, principalmente para quem viveu. Peraí. Eu tive que colocar o carregador aqui no celular e tô segura. Tá bravo. Mas assim, mas não é isso que vai impedir nossa live, né, Rob? Nada, nada vai Mas, impedir. oi? Nada vai impedir. É. Mas assim, o interessante que eu acho nessa parte do social é porque, igual, para quem viveu religião igual eu vivi, por exemplo, eu não sabia o que era essa área, entendeu? Eu deixei meus amigos, assim, eu não tenho, agora que eu tô voltando, mas na época eu não tinha ligação, até eu aprender, eu não tinha ligação nenhuma com os meus amigos de escola, com os meus vizinhos. Então, assim, para você que está nos assistindo e você tem uma história dentro da religião, ou você está preso em estrutura, cara, viva, sabe? O social também é você ir no cinema, é você juntar com seus amigos, sair, é você ir como diz o Ansel, né? Que ele curte muito faculdade, ir lá, fazer um piquenique, andar de skate. Então, o social é você viver. Você tá. Sociedade é o quê? É o conjunto de pessoas que vive no mesmo lugar. Então, é você viver, sabe? Às vezes você tá tão fissurado no trabalho e que você sai de casa, você não dá um bom dia pro seu vizinho e você vai trabalhar, você volta emburrado, você não vive. Ou você trabalha, ou você era igual eu trabalhava e ia para a igreja só, não vivia. Não tem relacionamento lá na área familiar com a família,
também não tem social, não tem amigo, não tem ninguém. Ninguém vive sozinho, gente. Ninguém. Nem Jesus viveu sozinho. Ele teve os 12 amigos dele, os mais chegados, os mais distantes, até quem traiu. Jesus teve amigo até que traiu ele. Então, assim, nada pode ser desculpa para você não ter um amigo. Parecido, Nada. né? Todo mundo tem um amigo que trai. Oxe, eu já tive uns aí, mas Deus já está me ensinando a lidar com eles. Porque, assim, o problema não é quem trai, o problema é quem é traído. Porque aí vem vitimização, vem a soberba da vitimização e por aí. E o diabo faz regalia, né? Porque quem trai, ele pode ser trabalhado, pedir perdão. Agora, quem é traído, se ele não acordar, meu filho, o diabo pega ele na vitimização, né? Ô, gente, essa live tem assunto para dar umas 1000 pregações, uns 300 encontros com Deus. Mas, assim, voltando ao assunto do social, tá muito top. Não dá nem vontade de acabar a live. Mas essa parte do social, eu tô só abrindo esse parênteses, porque, gente, é muito importante viver. Rogner, eu não tinha amigo, cara. E é muito bom ter amigo, sabe? É muito bom poder conversar com você, é muito bom poder conversar. A Elúzia tá na live, a Rafa tá. É bom ter amigo, cara, é bom viver. Eu lembro que a Rafa me falou um dia assim: Raíssa, você precisa sair, você precisa viver. Seu hobby é a igreja. Eu falei assim: eu não tenho hobby, sabe? Então, tipo assim, quando eu comecei a viver, eu comecei a descobrir o que eu curtia, sabe? Eu comecei a fazer novas amizades. Então, assim, é importante, cara. É importante você abrir seu coração para novos amigos, você ter amigo, você viver na sociedade. Então, quantas vezes, Rogner, teve casamento de amiga que eu perdi por causa de religião, sabe? Teve casamento que teve noivado, chá de. Ixi, teve muitas coisas que eu não vivi porque eu me fechei para essa área social. Então, se você é muito importante, cara, existem pessoas que vão ficar felizes com você do lado. Então, assim, é importante mesmo você ter uma vida social, é importante você sair, é importante você ir para festa da família. Não se prenda por causa de religião, porque você é de Jesus. Se você é de Jesus, você vai ser de Jesus em qualquer lugar. Não é porque um churrasco de família tem bebida, vai ter gente dançando, músicas que você não goste, vai ter bebida que você não vai, alguém que fuma, você não vai ficar perto, entendeu? É sua família. E outra, você não vai no aniversário de amigos, você sabe o que te corrompe. O que te corrompe, você tem que ficar longe. Agora, você não pode deixar de ter uma vida social por causa disso. Ninguém vive numa bolha. Uhum. Você não entendeu? Você não é objeto para viver numa bolha. Então, viva, cara. Faça amigos. Seja. É verdade, Elúzia. Eu adoro açaí, gente. Eu adoro. E a Regina me ensinou a tomar açaí com Nutella. Nossa! Uma vez eu fui tomar açaí com a Regina. Sabe a Regina, a mãe do Rodrigo do Rafa? Aham. Ela me apresentou açaí com Nutella, Rodney. Ó, isso aí. Doido. Perdição. É uma perdição. Mas assim, gente, saia para tomar um açaí, sabe? Curta a vida, cara. Então, assim, curta a vida. Não é, eu ouvia muito Rogner na minha época de crente, né? Que agora eu não sou mais crente, eu sou discípula de Cristo. Mas assim, na minha época, eu ouvia muito que não podia curtir, sabe? Que jovem tinha que ser de Jesus e não podia curtir. Aí eu fui analisar o que era curtir. Cara, você curtir é você viver, você sorrir, é você poder ter amigos, amigos de verdade, amigos de Deus, amigos que ainda não estão servindo a Deus e você vai levar para Jesus, entendeu? Como que você vai ganhar alma se você não tem amizade, cara? Jesus só funciona com amizade, sabe? Entendeu? Ô, Rogner, eu queria ganhar pessoas para Jesus, mas eu não tinha amigos. Uhum. Aí eu ia chegar, tipo, igual a Milena falou que antigamente ela achava que ela tinha que enfiar Jesus a goela abaixo das pessoas. Mas não é assim, é assim que você vai ser de Jesus, assim que você vai ganhar pessoas, mas não saindo do contexto do social, cara, viva. Não deixa de viver, não. Se você quer ir lá numa loja, comprar uma roupa, pra você ir para uma festa, vai. Entendeu? Curta, viva com princípios, né?
como a gente disse no início, os princípios te protegem, você sabe o seu limite, você sabe até onde você pode ir. Não, também não é você se colocar em zona de perigo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para você não deixar de ter amizades, não deixar de sair para lanchar. O Rogner adora sair para lanchar, né, Rogner? Pare, pare. Você e o Cocolato. Eu fico só olhando aí, eu falo com o Cocolato. Nem chama, né? Nem chama. Pare que eu tava Mas crescendo muito. eu também dei uma cortada. Mas o rosto ainda tá redondo, ó. Mas voltando ao assunto, né? Vamos focar. Mas assim, cara, viva, entendeu? Não deixa de viver. Por que eu tô falando muito dentro disso? Porque eu passei 10 anos da minha vida não vivendo. Eu perdi anos maravilhosos. Mas agora que eu aprendi a viver, eu não vou perder mais nenhum. Sabe? Viva mesmo, seja feliz. Jesus, ele não morreu pela gente, por nós, ele não se entregou a vida dele, ele não viveu 33 anos nessa terra para a gente viver uma vida deprimida, sabe? Uma vida sozinho. Não, não é isso. Ser de Jesus não é você ficar bitolado dentro de uma igreja e não ter amigos. Você não sair, cara, você não poder usar uma bermuda, sabe? Viva em sociedade, viva com pessoas. Eu puxei um pouquinho aí sobre a nossa vida pessoal dentro do social aí, né? Mas o social é você viver com pessoas, você se entregar, entrega o seu melhor, sabe? É muito bom ter amigo. Se permita, permita viver, permita ter amigos, se permita. Pode continuar, já concluí. Então, eu nessa área eu sou, tipo, eu não sei se eu acho que Deus me treinou desde criança. Pô, eu sempre fui um cara de ter muitos amigos. Você é parceirão, né? Tenso demais quando eu tenho uma amizade. Outra coisa também que eu achei, até foi uma live que eu vi do Ancio com o Félix, que falava sobre esse tema de amigo. Foi demais. Falou uma coisa violenta pro Félix. Ele até falou assim: Félix, se você quisesse abandonar Jesus, cara, eu não abandonaria você. Porque o seu social não pode interferir no de você ser de Cristo e a pessoa não servir a Cristo. Porque, na verdade, não é isso. A sua amizade não tem que consistir nisso, entendeu? Você dando exemplo, você pode atrair a pessoa, não importa. Mas a pessoa, ela tem que se sentir à vontade contigo. É lógico que ela vai já saber que existe limite. Porque eu tenho vários amigos que tem coisas que, opa, não, pô, o Wagner tá aqui, vamos, entendeu? Mas é exatamente isso. Você precisa ser exemplo para essas pessoas e tem amigo meu que quando eu tava, tipo assim, eu vou ter um bar aqui perto de casa e algumas vezes eu fui lá e já ganhei até um amigo meu para Jesus lá, que é o Gabriel. Célula direto. E o que aconteceu? Esse amigo meu, eu ganhei ele no bar. E aí até nesse dia chegou um outro amigo meu que chama Giovanni, e ele chegou, cara, que doideira, mano. A maioria das pessoas que quando ele se convertia, ele já olhava pra mim me julgando. Pô, mas você continua a mesma pessoa e tal. Porque, na verdade, o que eu mostrei para eles é que o que eu sou em Cristo, cara. O Cristo está em mim. E eu tento fluir o rio para eles, mas não forço esse rio. Porque é eles que têm que ter sede, não é eu que tenho que dar água, sem eles querer ter essa vontade de beber. Você entendeu? Eles precisam ter essa sede. A questão do exemplo que você disse lá no início, na parte espiritual, a gente é muito cobrado em dar exemplo, né? Tipo assim, eu aprendi na igreja que eu tinha que dar o exemplo. Uhum. Só que com Jesus, aqui dentro do meu quarto, eu aprendi que eu não tenho que dar exemplo, não. Quando eu sou aberta à transformação, o exemplo flui, né? Igual esse exemplo que o Antônio disse, que mesmo se o Félix negasse Jesus, abrisse mão de Jesus, ele não ia abrir mão dele. Por que ele não ia abrir mão? Além de ser amigo, ele ia ser o exemplo de Jesus, porque flui, né? Jesus está dentro da gente, então o exemplo flui. Jesus não desiste de ninguém, mesmo que a gente negue a ele. Jesus, ele não desistiu de Judas, ele não desistiu de Pedro, pelo contrário. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, né? E mesmo assim, Jesus continuou. E eu acho isso tão lindo. Oi? Chamou ele de amigo ainda quando ele beijou Jesus.
Eu acho isso tão lindo, porque Jesus ele já sabia que era Judas e ele continuou tratando Judas como tratava todos os outros. Se fosse a gente, talvez a gente ia pisar no calo, ia galfinhar, sabe? Então, assim, é entender mesmo quem é Jesus. Se a gente entender quem é Jesus, a gente passa e vence qualquer crise. Uhum. Isso é muito forte, porque, na verdade, é exatamente isso. Se você colocar Jesus como... Porque, primeiro, para você entender o social, Jesus tem que ser o seu melhor amigo. Porque Claro, para você ser amigo de outras pessoas, você precisa entender essa amizade que Jesus tinha. Olha só, você levou para um ponto. entender todas as áreas. Olha, Jesus já sabia. Igual, a gente não sabe quando um amigo da gente vai trair a gente, mas Jesus já sabia. E mesmo assim, ele chamou, ele chamou Judas de amigo. É, Não tem exemplo maior de amor, né? então, na verdade, sabe, a gente é muito apegado, tem muitas pessoas que são apegadas o que essa amizade pode gerar para você. Na verdade, a gente não pode olhar nesse ponto de vista. É a gente que tem que gerar alguma coisa para essa amizade, mesmo que essa amizade não gere nada pra gente. Eu vejo que não acaba que não é uma amizade, é uma troca de favores. Uhum. Você me faz bem, eu te faço bem. Enquanto você me beneficia, eu te beneficio. Nem sei se é assim que fala, mas é troca, entendeu? Só que não é isso. Não é. Se você é meu amigo, pô, você estando bem ou mal, você é meu amigo, cara. É exatamente esse é o ponto. A amizade, essa questão do social é exatamente isso. Eu tô levando para a questão de amizade e tem a questão, igual você falou, do nosso dia a dia, os hobbies que você tem, porque a religião, ela prendeu por muito tempo. Portanto, foi ela quem crucificou Jesus. Porque eles não achavam que Jesus não poderia Jesus ir num casamento. Jesus não poderia fazer o que Jesus fez. Jesus, ele, pô, ele sabendo que Judas ia trair ele, se fosse outro, não deixaria beijar ele, por exemplo, você entendeu? Mas Jesus deixou e ainda chamou ele de amigo. Então, Jesus, ele é o exemplo em todas as áreas. Por isso que... Nossa, falar um negócio que fluiu aqui. Não foi por causa de um erro de Judas que Jesus deixou de ser amigo dele. O erro de Judas não influenciou Jesus. Se Jesus ele não mentia, né? Porque o pai da mentira é o diabo. Por mais que o ser humano é influenciado a mentir, a errar, Jesus ele estava em Cristo e ele era Cristo e ele estava focado o tempo todo no propósito. Então, quando Jesus disse que Judas era amigo, Jesus já sabia que Judas ia errar, mas um erro não ia tirar a aliança, sabe? Uhum. Um erro não ia mudar quem Judas era para Jesus. Então, né? É isso aí. Ele fluiu muito forte aqui. Fala, Raoni. Um trabalho também social que eu até fiz um dia com esse cara que entrou agora, um amigo meu que eu ganhei há pouco tempo, que eles fazem um trabalho muito importante também, que ações na rua, nesse tempo, levar comida, porque muito tempo que eu não fazia isso. Eu fazia isso quando eu era criança, meu pai me levou a fazer isso, porque isso também faz parte do nosso social, que muitas das vezes a gente esquece de outras pessoas. Eu lembrei disso. É exatamente isso, é um trabalho que eu acho muito importante. Foi até uma coisa muito que veio no meu coração aqui agora. A gente orou para uma moça, era uma moça e um rapaz, e o rapaz era amigo dele. E aquilo que o João Vitor falou na live, se Jesus estivesse aqui, e aquilo começou a queimar dentro de mim para mim falar isso com o rapaz. E ele saiu para fora, nossa, foi uma manifestação de Espírito Santo, assim, fora do comum. E esse trabalho social eu achei, assim, algo fantástico. Eu fiz poucas vezes. Uhum. Eu fiz poucas vezes, mas pô, aquilo ali pra mim, hoje eu não, se eles esperar, eu vou ir com eles. Todo sábado eles fazem esse trabalho e eu achei esse trabalho muito, muito lindo, sabe? Porque você vê, muitas vezes a gente reclama das coisas que a gente tem. A nossa crise não é nada comparado a uma crise que uma pessoa dessa está vivendo. E a gente poder levar para essa pessoa quem Jesus é no meio de uma crise dessa,
é algo assim, impactante, entendeu? Eu achei Verdade. esse trabalho muito forte. Foi até bom ele ter entrado, que eu lembrei dessa área. Porque muitas vezes a gente esquece das pessoas, porque o social a gente traz muito para o nosso ciclo de amizade, mas e as pessoas que necessitam de verdade? A gente fica focado na nossa própria vida, né? E esquece do que Deus quer realmente que a gente observe, que é o nosso redor, né? Uhum. Então, o social abrange, completando aí, o social abrange tudo, a sociedade inteira. E é tão importante, gente. Existem, às vezes as pessoas olham para os moradores de rua e acham que são vagabundos. Não é isso, não, gente. Existem pessoas que realmente precisam de libertação. Existem pessoas que é porque perderam tudo, algumas pessoas vieram de longe para tentar a vida e perderam tudo, e é o que elas estão tendo. Independente se for alguém que não está nem aí para a vida e largou tudo, Jesus ele não desiste, não abandona ninguém. Jesus olha todo mundo com o mesmo amor. E é isso que Jesus quer. Se a gente é a imagem e semelhança dele, né? É o que ele quer que a gente olhe para as pessoas com amor. Então, assim, se importe, sabe? Não olhe para o outro como se fosse inferior a você, porque não é. Não é porque você tem uma casa, você tem um teto ou você tem mais dinheiro. Não. Ei, o ser humano, Deus, ele não olha assim, sabe? Ele não quer que a gente seja assim. Então, olha, se você pode doar uma roupa, às vezes tanta roupa aí no seu armário, cara, tá? Vai jogar fora, roupa boa, você não tá nem afim de usar, você nem olha para ela. Mas abra mão, sabe? Abra mão de um agasalho, ainda mais nesse tempo. Ajude as pessoas. Se você não pode, se você não tem coragem para ir, entregar, sair, doe para alguém. Tem tanta gente, a Vanessa e o Antônio da nossa igreja também estão fazendo um trabalho maravilhoso também. Faça então, querido. Abra mão do seu próprio eu e doe um pouco para a sociedade. É isso aí. Pode ir. É, por mim, essa área social aí foi bem explicada. Nossa, o seu amigo tem entrado, fechou com chave de ouro. Os dois que entrou aí agora, o Lindomar e o Raoni, que os dois fazem esse trabalho muito bonito, que eu admiro muito esse trabalho. Essa questão até do que você falou de roupa, se alguém tiver roupa para doar aí, principalmente mulher, que é muito difícil de a gente arrumar roupa feminina, agasalho e tal em geral, depois manda mensagem para mim que eu mando para eles, que eles fazem esse trabalho que eu acho muito importante. E vamos agora pro profissional, a última. Só para voltar, as áreas da nossa vida, gente, se resume em 4 áreas: o espiritual, familiar, profissional e o social. O espiritual é o primeiro, se estiver bem, flui em todos o restante, porque você se entrega para Deus e Deus vai transformando todas as áreas. O Rodney está nos ensinando sobre essa área e ele deixou o profissional por último, porque ele quer dar uma abrangência maior, contar o testemunho dele, mas só para deixar claro que é nessa ordem. Você precisa ser trabalhado no espiritual, deixar Deus trabalhar na família, trabalhar no profissional e no social. Pode continuar, Rodney, desculpa. Sei. Não, não, que isso. E aí agora eu quero trazer esse profissional, eu trouxe ele por último porque foi algo que Deus fez assim nessa pandemia, que eu, através desse livro que eu até falei, um livro até bacana que eu li que chama Quando o Natural se Rende ao Sobrenatural. Só o tema dele, só o tema dele, você já. Caraca, né? E a primeira parte que vem é logo o que eu vou falar agora, fica em João 6. Peraí, não, foi mal. Fica em Lucas do 5, Lucas 5, do 1 ao 11, que fala quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, que fala de Pedro. Nesse livro ele conta essa parte de Jesus, quando Jesus ele vai, ele está ali no mar ali e vê Pedro, mais um outro barco perto, e nesse livro relata mais a parte de Pedro, que imagino eu como foi difícil para Pedro, né? Ele precisando pagar.
e passou uma noite inteira sem conseguir pegar nada. Imagina o tanto de vezes que ele jogou a rede e nada de vir peixe. E imagina a frustração que esse cara viveu naquela noite. Porque quando dá a noite, aí eu falando nesse livro, os peixes eles sobem. Então fica mais fácil para se jogar a rede e puxar o peixe. E o que aconteceu? Ele teve uma noite totalmente frustrada. Ele teve uma noite totalmente desanimada. Imagina você trabalhar uma noite inteira achando que vai receber um salário e chega no final da noite, cara, não vou te pagar. E aí entra Jesus nesse cenário de crise, que é top demais, que Jesus, esse cara usa uma frase que eu achei top. O barco vazio pode virar território de abundância. Eu falei assim, caramba, porque muitas das vezes a gente, tipo assim, se ele tivesse com o barco cheio, qual que seria a experiência que Jesus ia trazer para ele? Jesus, o máximo que ia fazer é usar o barco dele para pregar para as pessoas que estavam ali na areia. Só que Jesus, quando entra no barco dele, Jesus pregou para as pessoas e aí foi conversar com Pedro. Pedro, eu imagino Pedro já totalmente desanimado, Pedro totalmente triste, porque ele tinha que pagar conta. Naquela época eles davam conta, tinha que pagar os impostos, tudo certinho. E ele tinha família, Pedro tinha uma vida normal. Até antes disso, Jesus tinha curado a sogra dele. Então Pedro, ele já olhou Jesus sabendo quem Jesus era, porque o milagre significa o quê? Ele tinha uma sogra porque ele tinha família. E Pedro era justamente, ele olhou e falou, pô, o milagre era o sinal de quem Jesus era de fato. Então ele olhou, Jesus tinha feito um milagre na casa dele. Ele falou, opa, esse cara pelo menos me parece ser o Messias. Ele acreditou nisso. Portanto, por que ele acreditou? Porque imagina você passar uma noite inteira tentando fazer algo e não conseguir. Se uma pessoa chegasse para você e falasse para você fazer a mesma coisa que você fez a noite inteira e você não acredita, tipo, não tivesse nenhum pingo de credibilidade, se ele faria? Nunca. Porque eu imagino ele lavado a rede dele, porque já estava de manhã, já estava de dia, então ele já tinha lavado a rede dele. Eu já imagino ele indo embora para casa, triste, bolado, falando com os caras, pô, dessa vez deu ruim, vamos ver se amanhã a gente volta e tenta pegar... Deu ruim. Aí Jesus vai e fala com ele o quê? Fala, não, Pedro, vamos fazer o seguinte, vai pro lugar mais fundo que existe. E aí entra a parte da pescaria. De dia, os peixes vai pro fundo. De noite, os peixes vai para cima. Então, quando se joga uma rede, a rede pega o que está em cima, não pega o que está no fundo. E Jesus pede ele para ir pro lugar mais fundo. Aí imagina ele e fala assim, pô, tá bom, já que Jesus mandando, então eu vou. E outra... Ele não era um profissional de primeira viagem, ele era pescador. Jesus não era pescador, né? Era pescador de homens, mas assim, Pedro, ele sabia tudo. Então, assim, e olha a coragem dele, cara, só te cortando, né? Assim, não querendo cortar, mas já cortando. A sua avó, Deus continue abençoando sempre, meu netinho. Aí o Pedro, ele sabia de tudo, cara. Ele era um pescador experiente, então ele sabia. E Jesus não. Então, como que ele parou e ouviu, sabe? Ouviu. Ele deve ter tido, tipo, olhado assim, esse é o Messias dentro dele, sentido alguma coisa, porque não é possível. Sabe, um profissional da abertura para alguém que não é o profissional da área. Não, eu imagino, igual aqui está escrito assim, ó. Deixa eu ver. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Olha um princípio. Obediência. Quando eles jogaram as redes na água, pegaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então aqui, olha só o que aconteceu, esse cenário cabuloso. Eu fico imaginando, era uma crise, cara. Uma crise que o cara, eu ficaria nervoso no lugar dele. Também tô com muita saudade, vó. Te amo demais. Eu estaria com... Eu falei assim, meu Deus, eu ia ficar totalmente nervoso. Porque a gente fica, quando você fica frustrado, isso é até algo pra gente refletir. Qual que é a sua reação quando você se frustra? E eu imagino Pedro, porque muitas pessoas não iam obedecer. Tem muitas pessoas que mesmo sabendo quem Jesus é, que é até um ponto que eu vou trazer depois,
de pessoas, dos discípulos que estavam do lado de Jesus e não sabiam quem Jesus era de verdade. Porque de nível de amizade, tinham 3 que eram diferenciados com Jesus, que era Pedro, João e Tiago. Tiago era irmão ainda de Jesus, então já tinha algumas coisas a mais. Mas você imagina, não seria todos que obedeceriam Jesus. Então, nesse cenário totalmente de um barco vazio, de uma frustração enorme, Jesus, quando entra no meio dessa crise, ele trouxe tanta abundância que não deu só para um barco. E quando ele te abençoa, na área principalmente profissional, ele não te abençoa para você ser só abençoado e guardar para você essa benção, não. Ele te abençoa para você encher o barco dos outros. Quando Deus te abençoa, ele te abençoa para você ser abençoador. E eu lembro até um dia que o Ancio estava orando e ele falou que Deus ia levantar pessoas que estariam patrocinando os projetos dele, né, ali na Power. E eu tomei posse daquilo, porque eu creio que se Deus me der, eu vou estar abençoando. Esse é o meu sonho. E daqui a pouco eu vou entrar na área que eu quero entrar. Mas, continuando aqui de Pedro, imagina isso, cara, esse cenário, totalmente uma crise que o cara estava vivendo e Jesus chega com uma solução dessa. Pô, o cara que passou a noite inteira sem pegar nada do nada, ele pega tanto peixe numa área totalmente sim, fora do comum, como a crise que a gente está vivendo hoje. Era totalmente inesperado acontecer algo no meio de uma crise. E era o que ele não esperava. Ele não esperava que acontecesse algo naquele momento. Só que Jesus, quando ele chega, não importa o tamanho da crise. Ele chega com tanta abundância que você não consegue ficar só para você. Você acaba fluindo para outras pessoas. É verdade. E eu vejo nessa área essa questão de quando Jesus ele te abençoa, é justamente isso. Ele nunca vai te abençoar para você guardar para você a benção. Ele te abençoa para você ser abençoador. E o meu testemunho nessa área é justamente disso. Eu, antes dessa crise que teve, dessa pandemia, eu trabalhava de Uber, só que eu não tenho carteira de carro. Eu trabalhava com o nome do meu irmão. E eu ficava incomodado com isso, porque essa era uma falha que eu tinha, porque eu tinha que mentir. E a gente sabe de onde vem a mentira. Eu falei, Deus, eu não quero viver isso. Eu coloquei uma data. Falei, Deus, dia 30 de janeiro, a partir daquele dia eu não vou trabalhar mais com isso. E daí, quando deu dia 30, eu parei de trabalhar. E aí teve o meu amigo aqui que me chamou para me fazer um projeto junto com ele. Eu consultei a Deus e Deus falou nítido comigo, não. Eu falei, como assim? Aí eu fui para a área que eu já trabalhava, que era produto de limpeza. Eu ia trabalhar sozinho e Deus falou não. Aí eu falei, nossa, o que eu vou fazer? Eu fiquei 1 mês e meio, tipo assim, praticamente... Pra onde vou? Com meu irmão. Pra onde vou? E aí, meu irmão Onde estou? comigo, meu irmão falando comigo, cara, como que Deus quer que você seja um vagabundo? Aí, cara, Deus não quer isso, eu não sei qual que é a vontade de Deus. E eu orava para Deus, falei, Deus, por quê? Porque tipo, eu não entendia o não de Deus. E aí, Deus te ensinando dependência, né? e exatamente, ele via onde que estava o meu coração, se eu estava apegado ao que ele poderia me dar, ou eu esperaria o que ele tinha para mim. E esse amigo meu aqui, ele lembra disso. Eu passei lá, eu ia na casa dele e falei, pô, cara, eu não acredito, cara. Deus falou não, velho. Deus falou não. E aí eu fui lutando com fé até que chegou essa pandemia. E eu lembro como se fosse hoje, cara, que a gente dentro de casa aqui, a gente, como eu mexi com esse material de limpeza, a gente começou a trabalhar com álcool em gel. E no meio de uma crise que não tinha, tipo assim, explicação, Deus levantou a gente de uma forma que eu não consigo assim, nem mensurar o que Deus está fazendo. Vivendo o maior milagre no meio da maior crise. Cada dia que passa, as coisas vão acontecendo, tipo assim, você vai ficando igual. Eu imagino, por isso que eu peguei essa questão de Pedro, porque meu barco estava vazio e do nada, no meio da crise, Jesus falou, agora você vai jogar para lá. E era o quê? Na área que eu sabia trabalhar. Então eu vejo Pedro exatamente nisso que aconteceu comigo. Eu vivi um tempo frustrado, falando, caramba, porra, o que eu podia alcançar, só que
não era o que Deus queria que eu trabalhasse naquele momento. Por quê? Ele queria encher meu barco. Ele queria que meu barco primeiro estivesse vazio, para aquele barco ser um território de abundância. Então, esse tema mexeu tanto comigo, eu falei, caraca, porque eu entendi o que Pedro viveu naquele momento. Eu falei, poxa, Pedro, ele estava frustrado, por quê? Porque era a área que ele entendia, era a área que normalmente dava certo. Era impossível não dar certo, né? E era a área que eu imaginei, foi certo pra mim. E do nada Deus falou, não, calma. E aí ele tinha que usar o barco. Falou, agora vai para o lugar mais distante, que é o lugar da crise. Fica um mês em mês sem fazer nada. E aí agora Deus tem abençoado a gente assim de forma extraordinária. Ainda não sei onde Deus vai levar a gente, mas eu sei de uma coisa, Ele sabe onde está meu coração. Eu até falei contigo, falei assim, cara, o meu medo é me perder. Mas eu creio que Deus não ia me levantar, porque eu orei para Deus, falei, Deus, se isso vier me atrapalhar, eu não quero que isso aconteça. Mas eu entendo, quando Jesus fez isso com Pedro, a intenção de Jesus não era mostrar para Pedro que ele poderia encher o barco dele, mas a intenção dele é falar assim, ó, isso daqui não é nada perto do que eu tenho para você. Então, o que ele queria mostrar para Pedro é que não era de trabalho, trabalho físico que ele queria um trabalho espiritual, ele queria um trabalho que buscasse outras vidas. Então, o que eu tenho vivido hoje, eu tenho todas as pessoas que estão trabalhando comigo, 3 dessas pessoas já falaram que quer ir na igreja. Quando voltar, elas vão. Ele falou, cara, eu tenho que ir nessa... Pô, cara, eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer essa igreja. Então, o que eu tô fazendo ali é o quê? Não tô trazendo um trabalho pescando peixes, eu tô tentando pescar almas. Então, esse testemunho, cara, pra mim tá sendo algo assim... Pô, eu tenho ficado muito feliz. A gente tá fazendo... Um outro trabalho também que eu até esqueci de mencionar aqui, que isso tem mexido comigo, porque é uma área que eu fui dependente de droga, né? E eu tô indo toda terça-feira, eu tô indo lá numa clínica, e aí eu e meu irmão, a gente tá fazendo um culto lá, e, cara, tem sido muito, muito forte, porque 2 desses rapazes que a gente tá indo fazer o culto lá, estão trabalhando com a gente, e o cara tá doido pra ir na igreja. E, cara, eu quero conhecer lá, porque ele viu essa mudança, e ele falou, cara, eu também posso mudar, como se fosse isso. E, pô, Deus tem sido, assim, maravilhoso, cara. No meio de uma crise, olha o que Jesus tem feito. Amém. 10 minutos, mano. 10 minutinhos? Então, eu queria concluir com 2 passagens da Bíblia. Uma era quando dos 5 pães e 2 peixinhos. Nessa aconteceu algo que eu falei. 2 discípulos que andavam com Jesus, que viam ele fazer milagre, que era o sinal de quem Jesus era, que era o Messias, não acreditaram nele. Jesus perguntou para o Felipe, quantos que a gente tem de dinheiro? E aí Felipe fala, a gente tem, para a gente conseguir sustentar tem que ter umas 200 moedas de prata. E aí Jesus olhou, porque Jesus ainda fala aqui na Bíblia que Jesus queria ver o que ele responderia. E aí André falou, a gente tem só 5 pães e 2 peixinhos, não dá para sustentar ninguém. Por quê? Porque na verdade eles não sabiam quem Jesus era. Porque se eles soubessem quem Jesus era, ele falou, não importa. O Senhor pode fazer qualquer coisa. Que aí vem agora a pessoa que isso mexeu no meu coração. Foi Maria. Não sei se foi Maria ou Marta, agora eu não lembro de cabeça. De Lázaro. Eu vou até ler, porque vai ficar mais fácil. Fica em João 11, do 20 ao 23. Eu achei isso muito forte. João 11, do 20 ao 23. Vou ler rápido para dar o tempo de sair certinho. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso o demônio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não. Tô lendo errado. Desculpa. É rápido, gente. É a parte que ela encontra com Jesus, né? E fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão... Olha só, ela fala. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não estaria morto. Agora entra a parte mais top. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele.
O seu irmão ressuscitará, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então, aqui eu já acho algo muito importante. Olha o que Jesus falou. Olha como que Marta sabia quem Jesus era. Ela falou: se você pedir ao Pai, ela sabia de quem que ele era filho. Porque você não vai pedir qualquer coisa para qualquer pessoa. Agora, se você pedir para um filho, sabendo que se ele pedir para o pai vai responder, foi nisso que ela acreditou. E outra coisa, quando fala que Jesus chorou, mesmo Jesus já sabendo que ia fazer um milagre, Jesus se comove com a sua dor. Ele olha para você, ele sabe que pode ter um momento difícil que você está passando. Ele sabe, mas ele se comove com isso e mesmo assim, ele tem misericórdia de você e ele se comove com isso. E lá na frente ele sabe que vai fazer um milagre. Isso é tipo, se você pensar, é até intrigante. Por quê? Você fala assim, pô, mas Jesus já sabia que ia fazer um milagre, por que ele se comoveu? Porque não importa o que ele vai fazer lá na frente, ele se comove com o que você está vivendo agora. Lá na frente já está resolvido, mas ele vive o presente todos os dias na sua vida. E eu achei isso, tipo, algo impactante para mim. Porque quando você conhece quem é Jesus de verdade, mesmo qualquer coisa, qualquer circunstância que acontece, você, mesmo a crise que a gente está vivendo, Jesus veio para solucionar. Não importa se algum parente seu pegou esse vírus, não importa se você está morrendo espiritualmente, Jesus manda os Lázaros vir para fora. Mesmo que você tenha morrido, Jesus manda os Lázaros vir para fora. Essa é a conclusão que eu tirei. Deus trabalhou muito no meu coração nisso. E aí a pergunta que tem que ser respondida: quem é Jesus em meia crise? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, Jesus, Ele é tudo. Ele vai te mostrar para onde você deve ir. Ele vai te garantir vida eterna. E é isso. Essa foi o que Deus trabalhou no meu coração. E se você quiser concluir com algo aí. Eu queria só citar uma coisa que Deus ministrou no meu coração, porque assim, eu não entrei muito nos assuntos que o Rodney estudou, porque eu falei assim, eu precisava ouvir, aprender, entender o que Deus tinha ministrado no coração dele. Mas eu falei, Deus, ministre em mim esse tema, ministre em mim. E Deus me falou muito sobre a nossa postura, sabe? Eu acho que uma coisa porque assim, nós aprendemos quem Jesus é em meio à crise. Jesus é a resposta, né? Jesus é a resposta de tudo. O Rodney finalizou com: ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nessa ordem, né? Isso. Caminho, a verdade e a vida. Então, assim, Jesus é a resposta para todas as crises. E a crise, ela vem para te promover. A crise vem para te amadurecer. Não tem como Deus liberar algo grande na tua vida se você não tem maturidade, se você vai trocar. O Rodney mesmo disse que ele orou a Deus porque ele não quer perder o foco da presença de Deus. E eu até disse para ele, quando ele me contou isso, eu falei assim, o seu temor não vai deixar, porque a preocupação dele de não subir a cabeça, né, o sucesso não subir a cabeça, já é um ponto muito importante que vai ajudar ele a romper, porque se ele começar a ficar esquisito, isso vai alertar ele. Então, o Espírito Santo vai alertar ele. Então, Deus, ele me trouxe um versículo lá em Provérbios, que diz assim, quem é fraco, 24:10, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Isso me chamou muita atenção, porque bateu no meu coração, confrontou com aquele versículo de Paulo, quando Paulo está doente e tal, está com aquela doença, né, que Deus permitiu, e ele fala com Deus que está se sentindo fraco, e Deus fala que o poder dele se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. Mas o que Deus ministrou dentro de mim? O problema da humanidade hoje é a mentalidade, é a nossa constância, sabe? Hoje, a maior luta do ser humano não é trabalhar, Rodney. A maior luta do ser humano não é nem conhecer Jesus, entender Jesus. A maior luta do ser humano é ser constante. Porque hoje ele acredita, amanhã não. Uhum. Entendeu? Pedro, ele foi constante, ele não foi inconstante. Pedro acreditou, viu,
e foi até o fundo do mar. Pedro podia, no meio do caminho, pensar: opa, não, peraí, mas eu sou pescador, vou voltar para trás. Mas ele foi constante, ele confiou. Então, hoje as coisas, entre aspas, né, são tão fáceis na nossa geração que a gente não é constante mais, não é firme, sabe? A gente muda de ideia. Então, quando eu vi esse versículo, quem é fraco numa crise é realmente fraco, gente, a gente já está finalizando, falta 5 minutos, estou só dando a minha conclusão. Quem é fraco numa crise é realmente fraco, eu vejo que o texto está falando a nossa fraqueza, sabe, Rodney? A gente mesmo. Quando a gente olha só pra gente, quando a gente não vê quem é Jesus. O que foi ensinado nessas duas partes da live é quem é Jesus em meio à crise. Então, o que que a gente... E tudo que a gente disse detalhadamente nas 4 áreas da vida, a gente quis dizer para você uma única frase: Jesus é a resposta de tudo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para você. Só que tem um detalhe que você precisa entender. Precisa sair da sua fraqueza. Aí a gente volta lá para o espiritual. Precisa sair da sua fraqueza e reconhecer. Porque Paulo, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor 3 vezes. Quer ver? Ó, 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que ele me tirasse esse sofrimento. Mas ele respondeu: a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. O que Jesus está falando? Primeiro, Paulo apresentou a Deus a crise dele. O problema, né, Rogner, é que a gente não apresenta a Deus a nossa crise. Por isso que cai. O André entrou aí. Beleza, André? Aí, o nosso problema é que a gente cai lá no verso de Provérbios. Quem é fraco numa crise é realmente fraco, porque a gente não apresenta ao Senhor. Então, a gente fica só com a nossa fraqueza. Agora, quando a gente faz como Paulo, apresenta ao Senhor essa fraqueza, pede até para livrar o sofrimento, o que que eu entendo que Jesus fala? Eu sei o que eu estou fazendo. Espere em mim. Confie em mim, a minha graça te basta. Ou seja, eu cuido de você, eu te protejo. Aí cai lá no espiritual, de entregar o controle. Então, gente, para finalizar, é só isso que eu queria falar. Assim, falei bem rápido. Deu para entender, não deu? Deu. Eu queria só falar que, tipo assim, Jesus ele já fez a parte dele, ele é a resposta. Você precisa fazer a sua. Gente, não é difícil. A única coisa que você precisa fazer é acreditar, confiar e entregar. Entendeu? Nós temos 3 minutos aí, eu quero profetizar sobre a sua vida, que no meio da maior crise mundial, você viva o maior milagre. Assim como eu tenho vivido, o Rogner tem vivido, viva o milagre. Para você viver esse milagre, você precisa se entregar, porque você não vai ter só o que você precisa. Você vai ter Jesus, que é a solução da sua vida. Rogner, muito obrigada por ter aceito o convite, foi top. Eu já estou querendo marcar a segunda live já. Que Foi bom. muito top. Adorei a dobradinha. Aí eu queria pedir para você, se você quiser despedir do pessoal e fazer uma oração para a gente finalizar. Nós temos 2 minutos. Gente, muito obrigado, tá? Já estou aqui finalizando minha participação, por todo mundo que ficou, quem entrou agora. Tem 2 partes da live, volta e assiste tudo. Foi muito top, muito forte. Deus abençoe vocês e até quarta na nossa live às 9 da noite. Pode fechar com chave de ouro, Rog. Gente, obrigado por cada pessoa que participou. Eu amei ver minha vozinha aí. Ela participou até o finalzinho, mandando coraçãozinho pra caramba. Amo ela demais. A Janaína, o André, meu pastor, minha pastora, quem participou das lives. Pô, muito obrigado mesmo. Que Deus possa introduzir no seu coração aquilo que o Espírito Santo colocou no meu, que colocou na vida da Raíssa. Gente, creia em Deus que no meio da maior crise do mundo, Jesus é a solução. Eu vou fazer uma oração rápida, não sei nem quanto tempo tem. Tem 1 minuto agora. Então, Senhor Deus e amado Pai, Deus, vai ser breve essa oração, Senhor, mas com intensidade, Pai. Eu peço simplesmente que o Seu Espírito Santo entre no coração de cada pessoa, porque se o Seu Espírito Santo entra, Ele transforma. E transforme as 4 áreas da vida de cada um que está aqui, Pai. Soluciona e mostra para eles quem é o Senhor em meio à crise. O que eu profetizo e peço ao Senhor a sua bênção para a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Amém. Muito bom essa live. 40 segundos. E foi
Pô, top demais. Não sabia que ia dar esse tudo de tempo. Acabou. Não dá nem vontade de acabar, né? Porque se deixar, tem mais papo. Achei que ia dar só uma live só e ia terminar até antes, porque sei lá, mas quando é o Espírito Santo que faz, é igual eu te falei, não existe palavras bonitas, existe palavras transformadoras quando é o Espírito Santo. E aí você... E a gente está falando com gabarito, né? Porque a gente está falando do que a gente está vivendo, não é uma máscara. Não é teoria, é vivência, né? É Exatamente. vivência da Bíblia. 10 segundos, 10, 9. Gente, Gente, prazerzão muito ter vocês obrigada. aí. Vó, eu te amo, tô com saudade demais. Eu